Não tinha essa de customer centric. Que customer? Deixa o cara lá, ele é um número, né, na carteira de vendas e tal. Então, a gente tinha essa responsabilidade de ensinar a instituição a atender, colocar esse cliente no centro. Não existia essa discussão de cliente no centro. Tinha uma discussão lá da PSD2, estava começando, não sei o que, no PSD na época. Eu falei, isso daqui tem chance de arrebentar o mercado. Porque é uma mudança de plataforma. Eu amo fotografia. Mas não é que eu sou ótima fotógrafa, não. Mas eu já fotografei até casamento. Você jura? Que e legal. não foi só um, não. Mais de um. Nossa, eu nunca imaginei. Estamos começando mais um episódio do Let's Women, uma convidada super especial. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Andressa Tavares, sou host aqui do Women, sou host também do Black Voices. São os canais que a gente tem dentro da Let's Media para levar conteúdo do mercado financeiro de uma forma leve, descontraída e desconstruída também. Fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra, do cabelo cacheado, um pouco abaixo dos ombros. Hoje eu estou usando uma blusa verde com um colar marrom e uns detalhes vermelhos. A gente está numa sala com uma mesa marrom. No fundo a gente tem uma televisão com o logo do Let's Women em tons de rosa. E atrás da nossa convidada a gente tem vários banners bem coloridos que remetem aí aos nossos canais que temos aqui no podcast. Vou fazer a apresentação da nossa convidada. Com muita honra estar aqui junto com a gente hoje. Ela é uma profissional com mais de 20 anos de experiência em tecnologia da informação, P&D, inovação e designer de serviços, com foco no mercado financeiro. Possui uma longa lista de lideranças de temas inovadores, como primeira célula ágil no Itaú, primeira experiência de blockchain, a instalação do Cubo e, mais recentemente, a arquitetura de negócios do Open Finance. Também liderou a plataforma de Open Finance na TecBan, representando a voz do cliente durante todo o ciclo de desenvolvimento do produto. Atualmente, atua como Head de Open Finance no COI e Financial Service na Capgemini, no planejamento estratégico, desenvolvimento de novos produtos e serviços e estabelecimento de processos e excelência operacional para players do mercado financeiro. Executiva premiada no Open Summit Awards 2022 na categoria Liderança Feminina e lista de mulheres a serem observadas no Open Finance 2023. Formada em Letras pela Universidade de São Paulo e MBA pela FGV, estou falando de Jamile Leão. Seja super bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada por esse convite. Assim, você sabe que eu sou fã de vocês de carteirinha, né? Todos os vídeos tem o like da Jamile. E, nossa, que honra estar aqui. Muito, muito obrigada por esse convite. Imagina. Bom, antes da gente, né, você tem uma trajetória com muita experiência em tecnologia, em mercado financeiro, mas a gente quer conhecer um pouco da Jamile fora do LinkedIn. Então, para quem está nesse canal, para as pessoas te conhecerem, eu quero que você conte um pouquinho de como foi a tua infância, o que você queria ser quando crescer, sabe? Aquela famosa frase, né, que a gente ouve por muito tempo. E como que foi ali o processo na adolescência, para você escolher que faculdade você iria fazer quando chega, de fato, o momento de escolher o futuro. Perfeito. Nossa, é que é tantos anos atrás, né? Mas, Jamile, bom, vou contar um pouquinho do presente, depois a gente volta ali para trás. Então, eu sou a Jamile, sou a mãe do Pedro e da Maria Fernanda. O Pedro tem 6 anos e a Maria tem 5. E eu sou esposa do Merlino, Bruno Merlino, mas eu me refiro a ele como Merlino. E eu sou filha da Neila e do Edson, que foi um encontro fortuito na adolescência deles ali. Então, isso é um pouco do meu DNA lá atrás. A minha família é uma família extremamente religiosa. Então, a Jamile cresceu num contexto muito religioso, né? E tinha uma questão ali muito importante de... Você não podia fazer faculdade, não.
Porque senão você podia sair da igreja, né? Entendi. Então, por muito tempo, eu meio que fui compliance com isso. Tipo, não vou nem fazer faculdade, não tá na lista aqui de coisas. Então, a minha adolescência, ela passou meio sem pensar nisso. Mas eu tinha curiosidade, né? E eu gostava muito, muito, muito de tecnologia como um todo. Então, a primeira profissão que eu tive nos meus sonhos era astronauta. Uau! Eu queria... é que nos anos 80 tinha um filme de astronauta por dia na sessão da tarde, né? Então, eu tinha certeza... Consumia aquilo, né? Que eu ia trabalhar na NASA. Tinha só a NASA naquela época, né? Agora melhorou um pouco melhor. Mas... a gente via, né? E falava, gente, eu vou precisar ser astronauta. Só que aí o meu pai um dia comprou um computador, né? Comprou lá como é que era o nome? Era da IBM, ThinkPad. E aí eu falei, nossa, eu preciso trabalhar com esse negócio. Gente, computador é incrível, não sei o que. Daí eu fiquei apaixonada, né? E aí tudo que eu fazia era usar o Notepad, porque, sei lá, isso era anos 90, não tinha para começar, era Windows que a gente usava, não estava usando um Apple, né? Aí eu falei, nossa, não, mas tem que trabalhar com isso e tal. E aí eu tinha isso na cabeça, né? Que eu queria trabalhar com o computador, era tudo que eu sabia. Quando eu cheguei mais ou menos ali na adolescência, eu compartilhei isso com a minha tia, né? Que era irmã do meu pai. Falei, tia, eu tô pensando em fazer alguma coisa ali em computação. Ciências da computação, qualquer coisa nesse sentido. Ela falou, filha, faz isso não dá dinheiro. Olha só. Corta para 2024, né? Nossa, uma loucura, né? E ela é uma pessoa muito importante, assim, a opinião dela é muito importante para mim, sempre foi. Eu falei, tá bom, então, não vou, né? Desisti. Mas sempre fiquei com aquilo, sabe? Voltando. Sabe quando fica com aquela ideia fixa ali por trás? Daí o meu pai era um cara super influente ali também, e ele falava, você precisa fazer faculdade, vai fazer alguma coisa. Eu falava, não posso. Eu era líder de jovens na igreja, não podia. Aí uma hora eu falei assim, quer saber, eu vou fazer. Aí eu prestei para tudo. Todas as possíveis profissões eu prestei. Não tinha certeza ali, não sei o quê. E uma delas eu passei em primeiro lugar, era farmácia. Nossa! E junto eu prestei letras. E passei também. Aí eu falei, gente, não, pera lá, o que eu vou fazer agora, né? Farmácia ou letras, que são completamente diferentes, Não, né? e eu tinha prestado em engenharia. Não. Na dúvida, humanas, exatas e biológicas. Né? Na dúvida. Tudo. Era uma metralhadora de fazer vestibular. Aí eu falei, não, peraí. Letras tem alguma coisa aqui. Que aí tinha a história da minha avó. Que a minha avó, ela era editora. E ela trabalhava com revisão de livros, né? E tal. Tinha aquela influência ali. Eu falava, gente, pode ser um caminho para mim. Vou fazer letras. Já escolhi errado, né? Que eu devia ter escolhido. Mas, enfim. Pensei em letras e comecei a fazer. Só que letras tinha muito esse viés de dar aula. Isso era uma coisa que eu tinha certeza que eu não queria fazer. Eu dei aula na faculdade, né? Tinha lá vários projetos sociais de educação de adulto, não sei o quê. E eu dei aula, né? Enfim, em alguns contextos, mas tinha já certeza que eu não queria dar aula. Então, era o caminho editorial. E aí, eu segui esse caminho, né? Comecei a trabalhar ali numa editora. Na verdade, era uma agência de comunicações, né? E ela tinha responsabilidade ali de curar as informações do mercado e trazer... era um clipping eletrônico. Tá? E aí, era uma empresa mega tecnológica para a época, né? Fazia tudo online, porque o clipping antes era na unha, né? O pessoal recortava e tal. Fazer. Exatamente. E aí... eu comecei a trabalhar ali com clipe, não sei o quê, no mercado editorial.
E o meu primeiro pé na tecnologia, na verdade, foi pelo mercado editorial, que eu recebi um convite para trabalhar na Linux Magazine, que falava de inovação do mercado, muito voltada ali para o software livre, toda essa questão. E eu tinha a responsabilidade ali de organizar todo o conteúdo, como ele estava sendo, era apoio lá do editor-chefe. E foi aí que eu vou lá e já me conectei com a tecnologia. Falei, gente, voltei. É aqui que eu quero aqui que eu estar, quero. é aqui que eu preciso estar. Mas, ao mesmo tempo, tinha aquela... Isso não dá dinheiro, isso não dá dinheiro. Embora, nessa época, já tinha muita gente ganhando dinheiro. Já tinha passado bolha, já tinha voltado o mercado, né? E eu falei, não, mas não dá. Não vou ganhar dinheiro com isso, ainda tinha isso, né? Não, você ficou com isso ali com a frase da tia na cabeça e se apegou nisso. Exatamente. Aí, eu tinha, sei lá, nesse momento, acho que eu já tinha acabado a faculdade, eu estava meio que acabando. Eu falei, quer saber, eu vou engatar logo uma pós-graduação que eu vou já... Não pode parar, né? Que nem pai que parou, cai. Tem que seguir. Aí eu falei, não, mas eu vou fazer administração. Pelo sim, pelo não, eu não vou fazer nada em tecnologia, porque, né, eu acho que a administração vai ter alguma coisa aqui mais próxima do que eu estou imaginando ali, mais para negócios. E aí eu recebi o convite para atuar numa empresa que era de comunicação inicialmente, mas ela pivotou para desenvolvimento de tecnologia para ESG. Na época chamava sustentabilidade. Hoje é a sigla ESG que está na moda. Exatamente. E aí foi aí, de fato, que eu comecei a atuar em tecnologia. Porque eu tinha que entregar esses medidores, né? E era, tipo assim, o grito da moda em sustentabilidade era você fazer o acompanhamento dos KPIs. Porque como é que você vai reduzir um negócio que você não está acompanhando, você não mede? Né? Então, tinha muito desse viés e eu tinha que ajudar o time que ia desenvolver esse troço. Aí, eu fui o PM ali daquele negócio sem saber nada, absolutamente nada de tecnologia. Eu tive que estudar, né? Aí, toca estudar, aí toca aprender. Como foi essa busca por conhecer tecnologia? Hoje a gente tem um outro tipo de acesso, tem cursos, tem podcasts, tem uma série de... Como que foi esse seu processo de aprendizado? Primeiro que eu contei bastante com o time que desenvolvia. Então, eles me ajudaram muito a entender como é que fazia, o que era, né? Qual que era o objetivo no final ali. Tudo waterfall nessa época, amada. Não tinha nada de ágil. Mas a gente tinha ali uma clareza do roadmap e tal. E eles iam me explicando. E toca ler, né? Tinha que ler. Ler. Mas, putz, cara, não tem como se aprender tecnologia sem executar, né? Então, eu tinha uma noção muito clara do que precisava acontecer, mas não sabia executar. Então, chegava o cara e falava assim, não, isso é muito difícil, vai demorar muito tempo. Aí o outro chegava e falava, não, isso é fácil. Tranquilo. Então, eu passei por isso repetidas vezes, assim, sabe? De não manjar do negócio de fato, nunca ter executado. Então, eu não sabia. Né? Você chegou a ter vontade de programar? Cara, rapidamente eu entendi que aquilo de fato não era para mim. Quando eu comecei... Não, o primeiro negócio que eu fui atuar, na verdade, antes dos medidores, era o desenvolvimento do site daquela empresa, que era em .NET. Aí eu já tinha certeza que eu não ia dar conta do negócio. Eu falei, não dá. Não nasci para isso. Não, eu vou ajudar os caras aqui a se organizar, vou vender esse troço. E daí eu fui cada vez mais me aproximando do negócio e usando a tecnologia para me servir ali, né? Do que eu estava querendo construir. Então, no fim do dia, aí eu já usava a tecnologia como meu parceiro. E não eu mergulhada, de fato, desenvolvendo. Que é um ponto hoje que eu vejo as pessoas pararem e falarem assim, associa muito, né? Trabalhar com tecnologia, trabalhar desenvolvendo.
E não é isso, né? Tem muitas oportunidades, muitas possibilidades. Mas algumas pessoas me procuram, me perguntam, falam, poxa, eu não tenho vontade de programar, eu não gosto. Então, não vou poder trabalhar com tecnologia? Eu falo, não, tem uma série de outras atividades, funções que você pode fazer estando inserido em tecnologia, né? Tem. Mas é engraçado, né? Porque eu me sinto uma estranha no ninho ainda, Uhum. sabe? Embora eu tenha, sei lá, 20 anos atuando com tecnologia já, desde que eu comecei a atuar, porque essa história começou um pouco antes, eu ainda me sinto, sabe? Tipo, convidada ali na rodinha. Mas Porque é isso, eu ainda não discuto, digo, se o cara falar assim, coda isso aqui, não codo. Não sei fazer isso. Não sei, mas eu sei vender. Eu sei tirar dinheiro daqui. Então, é muito nessa linha. E é isso, né? Embora você não tenha que codar, tem muita oportunidade, né? Quando a gente pensa em experiência, em contato com o usuário final, entender ele, enfim, tem muita coisa. E eu acho que uma coisa que talvez a gente até aborde um pouco mais pra frente, mas já lembrei de puxar aqui, é o como que uma ferramenta, um serviço pode contribuir para o negócio, né? Então, você tem muito esse papel de mostrar para o negócio que chega, de repente, com uma dor, e aí você já atua em algumas consultorias, e aí a gente pode abordar um pouco sobre eu preciso resolver isso, como que eu faço? E aí você tem ali um portfólio de produtos que você fala, isso aqui vai se encaixar para conta. Então, de certa forma, né, não precisa ali estar codando, você tá super aderente, não precisa se sentir estranha com 20 anos de carreira em tecnologia só pelo fato de não codar. Não, realmente, tem, de fato. E depois, quando a gente chegar na CAP, daí você vai ver que realmente isso me ajuda, na verdade. Pois é. Evoluindo um pouco na sua carreira, me conta como que você foi parar no mercado financeiro. Qual que foi o seu primeiro, trabalho, experiência com o mercado financeiro? Foi dentro de algum banco, algum player, ou foi dentro de alguma empresa de tecnologia prestando serviço para financeiro? Tá, vou te contar. Foi assim. Lá em 2011, 2011, o Itaú botou no ar, sei lá, 11 áreas de inovação. A mais famosa era da WMS, que era a primeira, que tinha um lugarzinho lá, né, o laboratório, não sei o quê. Mas tinha outras tantas, distribuídas pelo negócio, né? Uma dessas áreas era liderada pelo Márcio Boruchowski, na verdade, é o sobrenome dele. E ele estava montando esse time. E qual que era a visão dele? Um cara mega inovador. Pensa num cara completamente fora da caixa, numa época, 2012, que o mercado financeiro usava gravata para trabalhar. Sim, era. E ele ia de tênis trabalhar. Uau. E era um caos. Todo mundo reparava que ele ia trabalhar de tênis. Causava todo santo dia. Todo santo dia. E aí o Boro montou o time mais improvável do mundo e as pessoas tinham essa característica esquisita. Então, tinha uma história esquisita, que era muito diversa, que vinha de formações completamente diferentes. Tinha que ser formação de primeira linha. Mas eram cursos que, cara, o Itaú até então só contratava engenheiro e administrador. E ele montou um time com, sei lá, designer. Pessoas formadas em lei. Possíveis professores. Ele montou esse time muito louco. E ele só convidou gente com histórias muito diferentes. Por quê? Qual que era a visão dele? De todo inovador, né? Você só inova se você tiver uma composição diversificada. Olhares diferentes para o mesmo tema. Então, ele tinha gente que era extremamente analítica, gente que era de marketing. Tinha um time maluco ali. E isso ajudava, a gente se complementava. Então, nosso objetivo era trabalhar, a gente sim tinha objetivo de negócio, né, de desenvolver, mas tinha muita coisa cultural ali para aquele grupo. A gente tinha a responsabilidade de ajudar o banco a ir entendendo que você tem
tinha que evoluir a sua maneira de fazer negócios. Então, era essa a responsabilidade. E aí, eu fui, então, a convite do Márcio, compor esse time de inovação. E aí, a gente fazia inovação para negócio. Então, eu estava ali na área de canais. Na época, era eletrônicos. Não era canais digitais. Não, era eletrônicos. Inclusive, tinha até operação misturada ali. Era todos os canais que não eram agência. Pra você ter uma ideia, a explicação era essa. E aí, a nossa responsabilidade era assim. Por exemplo, nossa primeira grande entrega foi redesenho da experiência mobile. Né? E aí, depois teve várias outras, enfim. Mas a nossa responsabilidade era essa. Era uma responsabilidade quase 100% cultural. E tinha, assim, a partir do delivery, a gente ir fazendo essa mudança ali, né? Foi assim que eu cheguei no mercado financeiro. E ficou, né? Não, eu fiquei. E foi engraçado que eu briguei com o Márcio na minha entrevista. Ele chegou assim e falou assim, não sei o que. Eu falei, não, mas não é assim, não sei o que. Aí eu saí da entrevista e falei, cara, eu briguei com o cara. Eu não vou ser contratado. Não vai dar certo isso aqui. E foi ótimo. E aí, um tempo depois, eu tinha um diretor. E ele falava assim, Jamile, você é uma provocadora. Eu nunca soube se era positivo ou negativo o que ele estava falando. Sempre ficou ali naquele ponto de interrogação, né? Mas a gente tinha essa responsabilidade, né? Hoje, o Itaú, ele não tem mais área de inovação, está proibido. Né? Tipo, o Malu falou, não existe isso de ter uma área de inovação. A inovação é de todos, né? Dos 90 mil funcionários. Ela é descentralizada, né? Então, todos... Exatamente. Mas naquela época, assim, outros bancos também fizeram esse movimento, porque acho que, sei lá, eles entenderam que precisava passar por uma transformação. Veio a internet, porque esses tradicionais, eles nasceram numa era que não existia internet. E aí as pessoas começam a ter alguns contatos. Cara, como é que a gente vai fazer com que as pessoas façam o que elas fazem nas agências no Internet Bank? Porque primeiro veio o Internet Bank, né? Nasceu o IB, para depois nascer a parte do mobile. Exatamente. E como é que a gente faz esse processo? Então, vamos colocar todo mundo e ver no que vai dar. E aí foram criando, e hoje a gente tem esse entendimento de que deve ser descentralizado, todas as áreas têm que ter o espírito de inovação, pensar e tudo mais, mas acho que fez parte e contribuiu para esses avanços que a gente tem hoje, né? Porque também você tinha que vender e inovar. Como faz as duas coisas ao mesmo tempo? Não, sabe como é que o Itaú criava produto até então? Era assim, era os caras, os engenheiros, tinha engenheiro de civil, engenheiro de tudo, né? Das 50 opções de engenharia lá, compondo os times, os engenheiros e os administradores. Eles sentavam e falavam assim, os números apontam para tal coisa, então vamos criar um produto assim, assim, assado. E aí a gente chegava e falava assim, mas você conversou com o cliente, você estudou o cliente, você avaliou o cliente? Não. Tá aqui o cliente. E era tipo um gráfico. Um gráfico, é isso, os números, um pensamento muito prático e racional, né, de quem é matemático, quem tá ali não tem esse lado... Não que eles não sejam humanos, engenheiros, por favor, não me cancelem. Mas eles são muito práticos, né? Não, você está dizendo que a curva, neste momento, né? E a gente aqui querendo... Muito louco essa relação. A gente teve um momento... Porque hoje, você não toma nenhuma decisão sem ver dados, né? Não existe isso. Só que é um olhar diferente para o dado. É um dado ali que é de interação, que ele representa o comportamento do cliente. Não é um dado frio de vendas. Porque pensa que era um gráfico de vendas. Subiu, desceu vendas de cartão de crédito, entendeu? Agora não, agora a gente tem uma abordagem completamente diferente de como a gente entende esses dados, né? Então, a gente está aprendendo a decupar o comportamento do cliente em dados. Não estou falando dessa inteligência de dados, não. Estou falando daquela antiga. Lá atrás, né? Então, tem isso. Não olhava, não tinha essa de customer-centric. Que customer? Deixa o cara lá, ele é um número, né, na carteira de vendas e tal. Então, a gente tinha essa responsabilidade de ensinar a instituição
a atender, colocar esse cliente no centro. Não existia essa discussão de cliente no centro. Era meta de vendas, né? E aí foi uma evolução longa, né? Mas... E você acompanhou de perto esse processo de transformação, né? Acho que depois do Itaú você foi já para Tecbano. Fui para Tecban. Nossa, no Itaú eu acompanhei de perto esse processo. E foi bem legal ver o Itaú, porque eu tinha depois, né, evoluindo ali na carreira no Itaú, uma das minhas responsabilidades era apontar caminhos, então, futuros possíveis ali, né, para a instituição. Então, teve uma época que eu era responsável por trazer tudo que estava acontecendo para o board, né? Então, falar assim, board, startup, olha para isso, vai mudar o mercado. E era o eterno frustrado, né? A gente estava olhando sempre 10 anos para frente. Sim. E aí, mas tinha essa questão de acompanhar, e eles acompanhavam com seriedade. Quando a gente apontava uma mudança, uma tendência, eles já desciam, tipo, como é que a gente vai entender isso, as áreas começar a adotar, não sei o quê. Então, tinha uma agilidade muito grande dessas adoções, né? De entender o que estava acontecendo e transformar isso em ação, de fato, para a instituição. Então, acompanhei essa evolução ali, né? De, o cliente no centro, como é que a gente serve, não sei o quê. Daí, entender agilidade. Cara, pra você ter uma ideia, eu fui a primeira célula ágil que o Itaú fez. Aí era assim, era um aplicativo de vaquinha. De settlement de contas. Puta, foi um desastre estrondoso. Pensa no desastre. Mas isso era 2013. O Itaú já estava discutindo agilidade, como é que você bota... Já estava tentando, né? Exatamente. Então, tinha essa... Porque dentro do processo de inovação, se você não errar, você não está no processo de inovação. Faz parte, né? Por mais que ninguém queira errar, a companhia não quer perder dinheiro, tipo, investimos uma grana aqui nesse aplicativo. Foi uma bosta, né? Tá tudo por água abaixo, quem nunca? Mas, assim, faz parte, porque para você chegar num copo perfeito que vai atender ali todas as especificações e que vai comportar... Você vai precisar fazer alguns outros que não vai dar muito certo, né? Faz parte desse processo. Foi até uma curiosidade. Qual tecnologia você via nessa época que, tipo, cara, isso aqui vai mudar a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro? Tinha alguma que você já olhava lá atrás e falava... O dia que isso aqui bombar, vamos colocar assim, o dia que viralizar, que nem tinha essa palavra na época, né? A gente não usava nesse termo. Mas o dia que virar o hype do momento, isso aqui vai mudar. Você lembra de alguma, assim? Cara, eu acho que a que mais me chamou a atenção, parece até história, né? Mas não é. Em 2015, eu tinha um superintendente mega inovador, Maurício Alban. Ele chegou e falou assim, eu preciso entender de inovação aberta. Inovação aberta. Como é que está sendo feito, como é que o mercado está atuando, não sei o quê. E eu fui estudar inovação aberta. E uma das questões era a abertura da instituição, dos produtos da instituição para serem consumidos por terceiros. O BAS. E tinha uma discussão lá da PSD2, estava começando, não sei o que, no PSD na época. Eu falei, isso daqui tem chance de arrebentar o mercado. Porque é uma mudança de plataforma. Uma mudança do conceito de onde é que o cliente está sendo atendido. Até aquele momento, o cliente era atendido onde? Na instituição. No banco, né? Tinha milhões de canais, a gente discutia multichannel, omnichannel, tudo, né? Mas era o canal da instituição. Aquilo estava falando de outras empresas operando o teu cliente. Eu falei, gente, isso aqui é uma bomba. E morreu.
Ficou lá no meu subconsciente. Quando foi 2018, eu estava em licença maternidade, eu vi o Bacen começando a discutir. Aí eu chamei os meus amigos arquitetos e falei, ó, eu quero voltar pra cá. Pode arrumar um lugar aí pra mim. Foi a sua primeira licença? Foi a minha segunda licença. A sua segunda licença, tá. Era 2019, na verdade. Eu comecei a ver em 18, eu tirei a licença em 19. E aí, a hora que eu voltei pro Open Finance. Que era banking na época. Que era banking. Porque eu lembrei lá de 2015. Então, essa foi uma coisa. Que você olhou e outra que, nossa, daí essa explodiu a cabeça. Era o blockchain. Foi até o primeiro contato, né? Dentro foi da a tua bio aqui, primeira experiência do Itaú. Na verdade, a experiência do mercado brasileiro financeiro. Então, era um consórcio dos 5 maiores da época. Então, era Banco do Brasil, Itaú, Caixa, Santander e alguém mais. Bradesco, provavelmente. Provavelmente. E aí, era um consórcio que ia testar a tecnologia. Então, eles tinham lá o interesse de fazer transações entre si para garantir, né? Que, senão, como é que você vai testar? Sim. Então, tinha ali uma abertura, uma contratação de uma empresa e tal. Então, foi a primeira experiência do país nesse contexto. E aí, a minha responsabilidade, de novo, era cultural, né? Porque eu falava, gente, isso aqui é banco imobiliário sem o banco. Para quem já brincou de banco imobiliário, né? Isso aqui é brincar de banco imobiliário sem o banco. E aí, a gente tinha a responsabilidade de passar nas áreas, explicar o que era. Imagina, cara, 2015, eu explicar isso. E discutir como é que a gente... Quais eram as oportunidades, negócio né? disso. Como que a gente transforma essa tecnologia, essa funcionalidade em dinheiro? Que no final do dia é isso, né? Como que a gente rentabiliza essa tecnologia? E o blockchain é curioso, porque eu lembro também de meados dessa época, 2015, 2016, de estar atuando com inovação e ouvir, estudar e blockchain. Cara, que é isso? Como que isso funciona? E assim... Para quem atua diretamente com inovação, nosso primeiro, gatilho vamos testar. Vamos fazer, porque isso vai revolucionar. E vai bati na mesa, né? Não podia bater, não, desculpa. O pessoal da edição depois briga comigo, que eu fico batendo aqui, faz um barulho. Mas eu fico assim, vamos testar isso. Mas não dava, porque o cliente não estava nesse ritmo. Porque tem muito disso, né? A gente vê a tecnologia, a gente faz o exercício do futuro, a gente vê a tecnologia, fala, cara, isso é demais. Vai ser incrível, mas não tá no mesmo time do cliente, do consumidor, do mercado como um todo, né? Às vezes, aliás, isso você me lembra de uma coisa. Tem uma frase que eu sempre falo, que o inovador é o eterno frustrado. Porque dali a 10 anos, começa todo mundo na hype. Não. Ai, que incrível! Não sei, você fala... Sério? Não é isso? A gente tentou fazer isso há 10 anos atrás, cara. Eu falei. E eu vejo muito isso. Meu marido, ele até fala assim, estão querendo fazer isso. Mas lá atrás, a gente fez aquele outro projeto que era exatamente a mesma coisa com outro nome. Entendeu? Era chamar de banana, hoje estão chamando de abacaxi. Mas é a mesma coisa. Mas é isso, né? Você entender o tempo do mercado e qual que é a aceitação das pessoas em relação àquela funcionalidade. ChatGPT é um pouco disso, né? Ele virou hype, mas não é de hoje que a gente está falando de IA. A gente não está usando IA. Mas agora viralizou por conta de uma ferramenta que meio que, caiu no gosto da população, né? Ficou fácil. Acho que ela facilitou, né? Ela era fácil, intuitiva e meio que qualquer um consegue usar. Até então estava num campo muito... Algumas pessoas sabem, algumas pessoas usam, outras usam, mas sem saber o que é. Porque aí quando você usa sabendo o que é, como um ChatGPT, por exemplo, aí você fala, entendi, legal, quero, agora faz um pouco mais de sentido, né? Mas tem esse lance do momento. E teve alguma tecnologia lá atrás que você ainda não viu que
que aconteceu? Ou, tipo, você apostava e não foi, não rolou? Nossa, tinha uma aposta muito séria minha que ainda não aconteceu. Eu acho que flopou, na verdade. Mas aquela questão de você falar que o cliente não tá preparado. Às vezes, o negócio não está preparado. Uhum. Lá em 2000 e... Cara, sei lá, 17, 18, por aí. Eu fiz um estudo para rede. Uhum. Que mostrava... A rede até então, tipo, sei lá, ela tinha 50% do mercado, tá? Ela e Cielo tinham 98% do mercado. E eu mostrava para a rede, eu falava assim, ó, no futuro muito próximo, tá vendo essa camada de fintech aqui? Você tá vendo onde eles estão se colocando? A camada da experiência. Qual que é a camada da experiência? Pagamento. Vocês vão perder mercado. Não sei o que, rarará. E daí eu apresentei, cara, um estudo super sério. Aham. Que eu ouvi. Tá louco. Too big to fail. Você tá louca. Eu gosto de vocês inovadores, vocês criam umas coisas tão interessantes. Foi isso que eu ouvi. Hoje, a rede não tem 24% do mercado. Não foi nem 10 anos depois. Então, tem essa questão, das vezes, o negócio não tá preparado. Ou não se adapta também, né? Porque, de repente, fala, pô, tá tendo um movimento aqui, deixa eu me coçar aqui, ou mudar, ou agregar outro serviço, ou fazer de uma forma diferente, para justamente não perder, né, a minha atuação, a minha posição, ou passar a atuar num outro segmento de repente. Porque dentro das histórias de inovação, a gente vê grandes clássicos, exemplos super clichês de inovações que vieram e se perderam no meio do caminho. Aí a gente vai pegar a Blockbuster. Nossa, quem nunca ouviu falar sobre... né? Mas isso é algo que já está até ultrapassado. Mas a gente tem exemplos, como você acabou de citar, que são muito simples, muito práticos e que, de fato, estão trazendo uma nova forma. Porque o Pix, ele é um exemplo disso. Ele matou... Nossa, matou todo mundo, né? Matou o TED, matou o DOC e vai matar alguns outros em breve. Muito em breve. Eu, pelo menos esse é o meu achismo, né? Ninguém do Banco Central falou nada ainda. Mas eu tenho essa, sei lá, essa aposta de que o Pix, ele vai evoluir num ponto em que outros meios de pagamentos, eles não terão meio que necessidade. E aí traz o Open Finance junto. Pronto. Entendeu? Não vai muito, tipo, pra quê usar este meio de pagamento se eu posso fazer desta forma, que é muito mais prática, muito mais econômica, inclusive, não tenho que pagar taxas e mais taxas e mais taxas, né? Mas eu não te contei qual que foi minha aposta que flopou. Conta, verdade, a gente foi indo. Eu fiz o tal do estudo e aí tinha uma questão, tinha dois vieses, né? Um deles, o principal, na verdade, era você apostar no vendor como seu principal foco, né? Para você conseguir garantir ali uma experiência para esse cara e você garantir que ele fosse fiel a você e não adotasse qualquer maquininha por aí, né? Mas tinha uma questão de experiência ali que eu trouxe, que eram os wearables. Então, essa foi uma aposta que flopou muito, assim. Hoje, tem uma questão que eu não levei em consideração na época, que era o custo do wearable, né? E depois uma coisa que não tinha ainda, mas que eu poderia ter antevisto, que era o quanto o celular podia ser esse wearable. Que a gente acabava associando a outros dispositivos e não com smartphone, né? Exatamente. Então, essa flopou muito rude, assim. Mas a minha previsão de perda de mercado para a rede estava certa. E é muito disso, né? Hoje, a gente também tem muitas apostas que pode ser que não vingue. Mas a gente só vai saber também com o passar do tempo. É claro que esse retorno, essa resposta da economia, da sociedade, ela é muito mais rápida. Então, a gente já acaba... Vou pegar o exemplo do Pix de novo. Pô, se o Pix não fosse dar certo, a gente já saberia. Até porque a gente viu ele dar certo muito rápido. Né? E outras tecnologias, você vai falar assim, pô, a curva de aceitação, ela é mais lenta,
Mas também a curva de rejeição, ela vai se dar no momento que você vai falar assim, não, isso aqui esquece. Vamos pensar em outra coisa, porque isso aqui não vai dar bom, né? Acho que tem isso ainda... Acho que sempre vai existir, na real, o processo de inovação. E é super legal você citar o Pix, porque para mim o Pix é o ChatGPT do mercado financeiro, né? Porque foi muito impressionante, né? Mas era isso, ele atendeu uma demanda de mercado, né? E é uma discussão que eu sempre tento fazer com os meus clientes. Cara, não crie uma solução bonita para encontrar um problema. Vamos pelo problema do teu cliente para a gente poder atender essa demanda desse cara, que você vai vender muito. Você vai ter adoção. Você não tem que explicar, não tem que nada. O cara vai precisar. Ele vai saber, vai tentar entender como funciona. E você sabe que tem uma discussão muito séria de uso do Pix como validador de comunicação no país. No país. Estava vendo isso esses dias. Se quiser explorar um pouco, fica à vontade. Porque o que acontece? A população confia tanto nisso como um canal seguro que eles estão usando como comunicação. Às vezes é porque você foi bloqueado no celular. Você tá bloqueado ali no WhatsApp, no Instagram, eu vou te mandar um Pix pra te mandar um centavo, que é pra falar desculpa, me perdoa, errei, né? Mas não é só isso, não. Tem uma série de pessoas usando, sim, isso como um canal certo de comunicação. Porque a gente tem um monte de WhatsApp hackeado por aí, né? E aí você ter certeza que aquela pessoa, como é que você tem certeza? Usa um canal confiável. E aí você começa a ver, e aí a gente até faz exercícios aqui de futurologia, talvez, que o banco ele pode entrar, de fato, dentro de um outro segmento, que é o segmento de comunicação, que é o setor de comunicação, porque o core é financeiro. Assim como outros segmentos de telecom, varejo, estão entrando no mercado financeiro, estão prestando serviços. O mercado financeiro, ele também pode fazer um movimento inverso. Cabe a eles saber fazer ali a jogada e ter essa sacada. Porque, se eu tenho um sistema, um ecossistema super seguro, por que não aproveitar dessa minha segurança para resolver uma dor das pessoas, que é de comunicação. Preciso me comunicar com você, preciso te mandar uma informação, mas eu preciso que essa informação chegue a você de forma segura. Não posso correr o risco dessa informação, sei lá, vazar. Exato. E aí você traz uma coisa que é super interessante, que é assim, o quanto alguns bancos já entenderam que eles podem se colocar nesse lugar. Uhum. Você sabe quem que é o maior vendedor de iPhone do Brasil? Não. O Itaú. Com o iPhone para sempre. Olha, eles são maiores que a loja. Nossa, a loja da Apple. Esse dado. Que legal. Eles são maiores que a loja da Apple. Então, assim, é impressionante quando um banco entende ali o relacionamento e explora essas oportunidades, vai para além do que ele está no BAU, né? Porque isso é H3 quase, né? É um banco como varejo e tal. Então, consegue entender ali a oportunidade e se coloca naquele lugar. O Itaú não está nem aí para o iPhone. Ele está ali pelo produto financeiro. É um produto financeiro que ele está vendendo. Exato. É quase uma Casas Bahia ali, envelopado de uma forma... Né? Envelopado com uma maçã ali, mas é um produto financeiro aquilo. Então, veja que ele é... E eu tenho um colega, Maurício, que ele fala que tudo é varejo. E é verdade, né? Tudo é varejo. E é isso, o Itaú se colocou num lugar em que ele, explorando um produto que é dele, que ele entende perfeitamente e sabe muito bem tirar valor daquilo, mas ele envelopou de uma maneira diferente para o cliente dele, né? Então, tem explorar esses novos caminhos é essencial quando você tem, de novo, 2015, foi 10 anos atrás, o inovador é sempre um frustrado, e eu achava que o Open Finance ia mudar o mercado. Talvez daqui 1 ano, 2, a gente tenha, de fato, essa conexão desses mercados de uma forma
tão misturada, você não sabe mais quem que é banco, quem que é loja. É isso. Eu acredito muito, muito nisso, nesse processo do Open Economy aí, da Open Data, onde tudo vai estar extremamente conectado. E eu lembro de falar assim, cara, o Open Finance, ele precisa muito se conectar com os outros ecossistemas, como, por exemplo, o de telecom, porque na hora que o celular ele é roubado e eu comunico a operadora que já está conectada, que já tem o consentimento, ela comunica os bancos e tudo se bloqueia de uma forma muito mais rápida. Eu não preciso ligar em cada banco para cancelar ou para avisar. Porque hoje a gente sabe que o brasileiro ele não tem só um banco. A média é de 3 bancos, pelo menos. E um deles, um digital, normalmente. Se for o Thiago Aguiar, tem 11, eu ouvi dizer. Eu acho que eu devo, sei lá, uns 9, 8, sei lá. Tudo bem que a gente não conta, porque a gente faz muitos testes, muita conhecer, enfim. Mas tem isso, né? E aí você vai cancelar. Primeiro que é um parto você fazer todo esse processo de cancelamento. Mas na hora que essas economias elas estiverem interligadas, você resolve dor da sociedade que, cara, de outra forma você não iria fazer se não tivesse isso. Se você começa, é só um exemplo de tantas oportunidades que poderiam acontecer, né? E é tão interessante isso, porque quando você vai para essa linha, você está botando o cliente de fato no centro. Você fala assim, não, como que eu resolvo a vida da Andressa? Porque ela foi roubada, né? E assim, eu preciso me aliançar com as empresas que forem necessárias para deixar esse momento menos dolorido. Exato. Né? Então, você começa a pensar sistemicamente no cliente. Uma jornada que é sistêmica, ela não está no teu canal, ela está na vida da Andressa. E são vários... a gente que constrói jornada, a gente vê, né? Muito falar, vamos fazer produtos de acordo com o momento de vida do cliente. Vamos olhar para o momento de vida. E aí, é um pouco disso. Qual é o momento que esse cliente está passando? Putz, foi roubado. Uma situação de morte na família. É um puta trampo fazer todas as burocracias que envolve a morte de uma pessoa, de um familiar. Tanto do processo ali, sei lá, de sepultamento, que também é uma super burocracia, quanto de você fazer espólio, aí você tem que inventário e não sei o quê. Imagina se tudo isso está conectado de alguma forma. Exato. Com o governo, com os bancos, e você consegue ali resolver de uma forma muito mais prática e trazer menos dor para um processo difícil, né? Acho que temos muitas coisas para o futuro. E vamos evoluir um pouco na sua carreira. Como que foi esse momento de sair do Itaú e ir para uma empresa de consultoria, de tecnologia? Como que foi essa mudança de ótica, né? Você estava num lado, agora você foi para o outro lado da moeda. Exatamente. Foi uma loucura, na verdade. Porque eu tinha uma crença, na verdade, uma vez eu li um artigo e o cara falava assim, vai haver um momento no futuro que não vai ter mais o conceito de white collar e blue collar. É um conceito lá dos anos 80 que falava o seguinte, você tinha o white collar, era o funcionário do escritório. O cara que ganhava muito dinheiro. Tinha os crimes do colarinho branco, era esse o conceito. O blue collar era a operação, era chão de fábrica, era o cara que nunca ia ganhar bem. E esse artigo falava o seguinte, no futuro, não vai mais existir essa diferença entre escritório e chão de fábrica. Essa diferença ela vai residir na indústria. E só tem 2 indústrias que vão ser assim, mercado financeiro e tecnologia. E eu falei, nossa, eu não posso sair do mercado financeiro. Só que, né? Mudou tudo dentro do Itaú e aconteceu, sem eu perceber, eu saí do Open Finance. Eu falei, cara, eu saí. Eu pedi para sair, eu fui tirada, o que aconteceu? Aí eu falei, não posso ficar fora da Open Finance. Eu preciso estar nesse movimento, né? Exatamente. Aí eu mandei uma mensagem pro Melfi. Falei, Melfi,
eu quero continuar no Open Finance. Você sabe de alguém que tá precisando? Ele falou, me manda um currículo. E é isso, né? Gente, quem não é visto, não é lembrado. Como é que, né? A gente precisa falar, né? E foi maravilhoso, porque eu trouxe essa visão da indústria, então eu pude apoiar muito a Tecban nesse sentido, de pensar na necessidade do cliente, que o cliente da Tecban são os grandes bancos, né? Sim. Então, os grandes e médios, né? Então, eu tinha ali essa responsabilidade de trazer essa visão do outro lado da mesa, mas, ao mesmo tempo, eu estava conhecendo outras coisas, né? Estava expandindo ali meu horizonte. Não foi programado, realmente foi porque eu queria me manter no Open Finance, e eu acredito que esse é o futuro do mercado financeiro de verdade. E aí, foi uma experiência animal. Porque aí, sim, eu mergulhei na tecnologia. Porque mesmo no Itaú, quando eu atuei com tecnologia, eu era arquiteta de negócios, né? Então, eu não estava mergulhada ali, de fato, em como as coisas estavam sendo construídas. Eu estava muito próxima, mas eu não estava mergulhada. E aí, na Tecban, essas coisas mudaram. Aí, de fato, eu tive que entender como é que era a plataforma, qual que era a linguagem, cara... Q&A. Umas loucuras assim. E foi animal. Foi um puta de um aprendizado. E trabalhei com o Melfi, né? Olha que sorte do universo. Um beijo, Melfi. Maravilhoso. Com o Melfi, com o Thiago, enfim, Bonander, que foram, cara, uma escola cada um. E você falou uma coisa que é muito legal, que eu quero trazer um gancho aqui, que acaba sendo um... sei lá, dilema de muitas mulheres, que é a exposição. Do tipo, não tá legal aqui, dependente do motivo, quero continuar atuando com esse assunto, quem que pode me ajudar? Porque a gente não tem, talvez, essa cara de pau, não é tão comum da mulher essa exposição de levantar a mão e falar assim, ei, tem uma vaga aí pra mim, não? Ou... você não conhece ninguém que tá precisando? Posso mandar? Sabe? A gente não tem isso. E eu já ouvi diversos relatos de mulheres que têm essa dificuldade de levantar a mão, né? E você já aqui foi e falou, me ajuda aí. Mas a gente precisa de fazer esse movimento, né? Você tem toda a razão. Eu vou te falar, eu tinha aprendido isso muito recentemente. Eu tinha um gestor no Itaú, e ele falou, Jamile, você precisa conversar com as pessoas. Para você crescer, para elas te conhecerem, para você poder evoluir, elas precisam te conhecer. Não adianta você achar que elas sabem o que você está fazendo, porque elas não sabem. Por mais próximas que elas estejam a você. Remídio. Mudou minha vida. E aí eu falei, puta, sério, é isso. E aí eu comecei mesmo lá dentro da instituição, mas com o mercado também, a me expor, a contar o que eu estava fazendo, trocar figurinha. Uma série de coisas que eu não fazia, porque eu não sabia. Não é uma coisa intuitiva, né? Que você nasce e fala, nossa, eu sei, eu preciso conversar com as pessoas. Não é assim. É o famoso, tem que fazer networking. Mas como faz, né? Como faz? O que é esse raio desse networking? Porque... e não é só uma relação aqui de interesse. Eu vou fazer uma amizade com você porque eu quero que você me ajude. Não, é alguma troca genuína mesmo. Acho que esse processo de exposição, e eu ouço, tenho muitas amigas que falam assim, eu tenho muita dificuldade, eu não consigo, eu não sei falar. E aí você vai investigando o que tem por trás dessa fala, e aí você vê que a pessoa não tem autoconfiança, que a pessoa não consegue se vender, o famoso marketing pessoal. Às vezes eu acho que ela nem se sente, a questão da impostura, Da não impostora. Ela não se sente capaz, se sente menor. E a gente vê muito isso, é uma característica da mulher, que quando a gente compara com o homem, eles fazem isso com muita naturalidade. É muito assim. E é por isso que a gente vê, inclusive, essa movimentação no mercado de hoje ele está aqui, amanhã ele está ali, hoje ele está num cargo, amanhã ele está em outro, mas por conta dessa relação e dessa facilidade de levantar a mão, de expor, de
E aí, o que você tá fazendo? Ah, tem uma vaga aí pra mim e tal, vamos trocar uma ideia, não sei o quê. Muito rápido, né? E depois, sabe uma coisa que eu aprendi fazendo isso? É muito legal, porque é isso. Eu faço... com o Melfi foi completamente intencional. Eu precisava da ajuda dele. Mas eu faço isso sistematicamente sem motivo. Então, várias pessoas que vêm conversar comigo, eu falo, vamos tomar um café? Tipo, eu nunca vi a pessoa. E eu só quero saber o que ela está fazendo. Por quê? Você encontra oportunidade de parceria. Você conhece aquela pessoa e depois você encontra oportunidade de colocar ela em algum projeto. Então, assim, é tão rico isso que quando você, de fato, começa a fazer... E eu concordo com você, tem que ser genuíno. Não pode ser interessado, porque fica claro para as pessoas quando você está interessado. Exato. Mas quando você vai... Simplesmente, tipo assim, ó, eu vim aqui tomar um café para saber o que você está fazendo e para te contar o que eu estou fazendo. Isso, cara, é mágico. É mágico. É mágico. E essa situação que você começou, nesse caso eu precisava, mas você sabia que você podia mandar uma mensagem porque você já tinha uma relação. Você já tinha estreitado ali, você já conhecia em dado momento, porque isso acontece com todo mundo. Um dia você precisa de mim, outro dia eu vou precisar de você. Isso é da vida, né? Em todas as relações. Então, no ambiente de trabalho, funciona dessa forma. E eu acho que vale aqui o recado e a dica da gente praticar mais esse processo de convivência, de troca, de, não, mas ele é na empresa concorrente que a minha. E, cara, a gente tá principalmente depois do Open, a gente vê o quanto o poder de uma comunidade tem de impulsionar cada um no seu quadrado. Exatamente. Né? Exatamente. Você é super ativa na comunidade, inclusive. É por isso que eu vivo chamando vocês para happy hour. Sempre promove os eventos, adoro. Mas a gente precisa disso, né? Em todos os sei lá, segmentos, a gente pode chamar assim. E de fato, quando a gente troca, mesmo essa questão do ecossistema do Open Finance, esse poder que foi desenvolvido ali por essa comunidade, tem muita gente fazendo um negócio, é que a gente não fica sabendo. Que essas coisas são... né, segredo de indústria. Mas tem muita gente fazendo negócio que começou assim. No happy hour. Exatamente. Então, tem muita oportunidade quando você se abre para o outro, né? E tá, de fato, ali querendo construir, ouvir, ver o que ele tem, o que você tem para ele também, né? Boa. Bom, e aí, seguindo aí na sua trajetória... Você ficou um tempo na TecBan e depois foi para a CAP, né? Aí foi assim. Como eu tava foi? lá na TecBan, tava super feliz, amando. Só que aí você recebe um monte de interação do mercado, né? Tipo, vamos conversar, não sei o quê, darari. Uma dessas interações foi um convite do Cortada, que é o meu líder lá na Capgemini, né? Ele é vice-presidente lá de negócios. E a Cap é uma empresa de consultoria para tecnologia. Então, o negócio dela é tecnologia essencialmente. E ele me chamou, ele falou, estou montando aqui... Já tinha ouvido essa coisa. Estou montando aqui um grupo diferentão. Opa! Que vai discutir negócios para resolver problemas de negócios e aí embedar a tecnologia. Então, eu não discuto tecnologia. Eu discuto negócios. Né? E aí ele falou, e eu quero alguém que saiba muito de Open Finance, porque a gente está posicionado bem no mundo, a gente quer continuar isso aqui no Brasil, etc. A gente sabe que tem aí um mercado muito importante, muito relevante, vem para cá. E eu falei, caraca, vou trair o Melfi. Mas era uma oportunidade, de novo, de uma coisa que eu nunca tinha feito, que era consultoria. Eu fazia consultoria no Itaú, mas não era com esse nome, né? Então, era a primeira vez que, de fato, eu ia fazer esse papel, né, com a chancela de consultoria. Eu falei, poxa, aqui
aqui tem uma oportunidade para aprender muito, né? Para eu crescer, para eu ampliar. E aí eu falei, não dá para dizer não. Tem como, Até né? porque a Capgemini, dentro do mercado financeiro, é uma empresa muito... Eu admirava pra caramba. Eu consumia todos os relatórios deles. Toda vez que eu ia começar alguma pesquisa, eu ia buscar o que eles tinham já conversado sobre isso, já tinham publicado. Eles têm ali um instituto de research super bem reconhecido pelo mundo. E, cara, material muito bom. Muito bom. E eu usava pra caramba. Então, eu conhecia do Aham. Itaú já, né? E aí, quando eu recebi o convite, eu falei, puta... Agora você vai estar ali desse lado, provendo até informações e subsídios para tantas outras, né? Exatamente. E aí eu tinha o conhecimento do cliente, eu tinha essa vivência ali, de fato, com uma estrutura técnica, bem técnica, e aí agora eu voltava para juntar esses dois mundos, né? Eu falei, puta, temos aí uma oportunidade. Uma oportunidade. Então foi assim. E aí eu tô lá agora. E de novo, é bicho estranho, discussão cultural, porque a gente, né, a Capgemini sempre fez muito boa em discutir soluções, né? E agora a gente está discutindo a solução a partir do negócio, né? Então, Legal. é uma abordagem nova até pra gente. Maravilha, parabéns por esse momento. Obrigada. Você já tem muito sucesso. E aí, voltando um pouco nessa parte de futurologia, quais são as suas apostas para os próximos, sei lá, 5 anos? O que você acha aí que vai, que pode, que tem oportunidade, que você apostaria aí algumas fichas? Cara, tem muita coisa acontecendo, né? Incrível como a escala da tecnologia e os caminhos, elas são cada vez mais fuzzy, né? Tipo, tá acontecendo coisas para todos os lados, né? Eu acho que eu não vou citar a inteligência artificial porque é um dado já, ela já disruptou o mercado, né? Ela vai ser refinada ali, mas a gente já sabe desse potencial e das coisas que vão acontecer, né? Skynet, daqui a pouco, vai ser uma realidade. Mas tem uma coisa muito importante que vai acontecer em breve, como a gente trata o tratamento de dados, como a gente faz o tratamento de dados, que é a computação quântica. Eu acho que a hora que o mercado começar a usar isso, primeiro a gente precisa começar a entender os dados de fato, né? Tem uma arrumação da cozinha ali por trás e tal. Porque dado a gente tem um monte, né? Dado tem demais, né? Só que o que acontece? A gente não tem capacidade de tratar esse dado ainda. Não é nem de inteligência, é capacidade de computação mesmo, uma questão técnica. Então, a computação quântica, a hora que a gente tiver com ela bem funcionando, ela vai quebrar tudo que a gente entende de hiperpersonalização, de experiência. Tudo que a gente entende que depende de dado hoje, que a gente faz quase na unha, vai ser ressignificado com a computação quântica. Então, para mim, essa é uma bomba. Uma bomba que vem por aí. E ela não está longe, não. Está bem pertinho. Então, essa é uma coisa, né? Eu acho que o Open Finance, ele continua para virar o Open Everything, né? Que a gente fala de Open Data ali, que vai juntar todas as indústrias, né? E a gente tem visto aí a Austrália, uma experiência de sucesso, que tá aplicando bem isso. Tem uma série de casos por aí já fazendo essa conexão. E aí é aquilo tudo que você contou agora, que é o sonho que a gente sempre teve, né? Do cliente no centro, de fato, né? Em 360. Então, acho que esses são os principais aí que eu vejo para um futuro nearby, assim, né? A inteligência artificial, embora eu tenha dito que eu não ia citar, não dá para não citar. Porque é isso, ela vai anabolizar como a gente faz os negócios, mas ela vai depender, né, dessa estrutura de tratamento dessa informação, né, desse processamento de informação. É meio que um casamento dessas tecnologias, dessas funcionalidades, que uma sozinha elas chegam num determinado lugar, mas quando você conecta, e aí você tem a possibilidade de ir muito além, né? De fato explorar e ver
fala, putz, isso aqui vai muito além do que eu imaginei, né? Vai muito... Quebra, sei lá, qualquer paradigma que eu tenha construído até então. Exatamente. E aí tem o blockchain, que a gente já tinha falado sobre ele e tal, que é um cara que ele está sendo tratado de maneira conservadora e é uma questão de soberania dos países, né? Por isso que a CBDC existe, a gente sabe, né? Mas tem ali, sim, uma questão que eu acho que ela se casa com as anteriores, que é, no momento em que eu tenho outras indústrias entrando aqui, talvez elas não precisem do sistema financeiro para vender produtos financeiros. Elas possam usar outras questões, outras soluções, que elas vão ser tecnológicas, e aí o blockchain entra aí muito, né? Para facilitar essa operação dessas novas indústrias. Né? Então, eu tenho uma camada de experiência que é Open Everything, e aí por baixo eu tenho uma operação que independe mais de um banco central para existir, né? E aí sim eu trago uma complicação que aí o mercado financeiro é quem? Né? Não vai ter mais isso. Quem controla, né? Quem orquestra, quem dita as regras. Exatamente. De como ele deve ou não funcionar, né? Exatamente. Então vai ter bastante coisas por aí. Muitos papos para outros podcasts, porque o nosso tempo ele faz o quê? Ele vai embora, né? Ele só vai, assim. E aí, pra gente encerrar, eu queria que você, sei lá, trouxesse uma curiosidade sobre você. Extra LinkedIn aí, sei lá, algum hobby, alguma coisa que você curta fazer, que meio que, sei lá, as pessoas não conhecem tanto, ou só conhece quem é mais ali chegado e convive no dia a dia. Cara, eu sou um livro aberto. Tem uma coisa que as pessoas não sabem. Eu amo fotografia. Mas não é que eu sou ótima fotógrafa, não. Mas eu já fotografei até casamento. Você jura? Que legal. E não foi só um, não. Mais de um. Nossa, eu nunca imaginei. Olha só, que legal. Eu amo fotografia. Eu gosto de tirar fotos, né? Então, é um prazer para mim registrar, ter um objeto ali e falar, puxa, como é que eu transformo essa água numa coisa interessante para quem vai ver? Eu adoro fotografia. Pô, que legal. É muito gostoso a gente ter esses momentos, assim, né? Tipo, totalmente diferentes do que a gente faz. E exercita um lado criativo, uma outra característica, né? Exatamente. Cara, ó, tenho nem palavras para agradecer. Foi ótimo o nosso papo. Mais uma vez, obrigada por topar, por estar aqui, por compartilhar, dividir um pouco da sua experiência, de mostrar que uma possível professora ali, editora, que fez letras, hoje atua no mercado financeiro com tecnologia, com inovação. Então, mostrar essa evolução, essas transições de carreira que você fez, isso é muito legal, muito interessante de ver. E até de inspirar outras mulheres, né? De que ver que esse cara... Super é possível aprender, basta você querer, né? Você tá ali, então muito obrigada mais uma vez. Deixo aí um momento para você fazer agradecimentos, mandar beijo pros filhos, pro marido, para quem você quiser. Super à vontade. Obrigada de novo pelo convite, adorei esse tempo, sei lá, esses 10 minutos que a gente ficou aqui conversando. 10 minutinhos básicos, gente, né? Passaram voando, foi uma delícia. Cara, você sabe que eu sou fã do Let's, enfim, e do trabalho que vocês têm feito ali de aproximar as pessoas, né? Aproximar conteúdos, enfim, de uma maneira super divertida, interessante. Então, puta animal tá aqui. Obrigada. E vou mandar aqui um beijo para as pessoas mais importantes da minha vida, Pedro e Maria Fernanda. Vou mostrar para eles não vão nem ligar, né? Mas o beijo eles vão ver. Vai ficar lá registrado. Não é isso que importa, tá tudo bem. Um dia, quem sabe, né? Quem sabe? Maravilha. Bom, pessoal, então a gente chegou ao fim aqui de mais um episódio do Let's Media. Se você ainda não segue a gente, aproveita para seguir nas nossas redes sociais, no Instagram,
no LinkedIn também, no YouTube, no Spotify, para que vocês recebam as notificações não só desse canal, mas de todos os outros que a gente tem aqui. Muita coisa sendo produzida, muita coisa saindo do forno, muita coisa acontecendo, muito conteúdo para que todo mundo possa consumir e compartilhar também, né? Direciona esse vídeo para quem você acha que pode agregar, enfim. E nos vemos no próximo episódio.